favor, abrem suas Bíblias, como sempre, estamos aqui para a Palavra de Deus, não é? Estamos com fome, queremos aprender a sustentar nossas vidas e então continuaremos na primeira carta de João. Abram lá no segundo capítulo da primeira carta de João e não sei se já repararam, esta mensagem foi intitulada Discernindo a Fé Genuína. Discernindo, distinguindo, avaliando, examinando a fé genuína. Eu não sei se vocês já tiveram maneiras de testar notas. Eu, esta semana passada, estava lá no restaurante à noite e fui ensinado como é que eu posso saber as notas de 100 euros, este de 50, aquilo que tem uma caneta, e que tu passas lá riscas e depois, se não houver marca, é verdadeira. E por vezes as pessoas, às vezes ao nosso redor, não é? Até nesta ilha, no contexto, dizem-se agradar a Deus e seguir o nosso Jesus, mas nós não temos aquela marcação. Vamos lá ver se esta pessoa realmente é filha de Deus, ou se este homem é homem de Deus. Não temos maneira de saber o coração dos homens e das mulheres, não é? No entanto, dar-nos instruções, o apóstolo João, para discernir, não sermos ingênuos e não acreditar em todos os espíritos, não é? Mas dar-nos razões e maneiras de nós conseguirmos testar, examinar, provar realmente aqueles que clamam, declaram, professam ser filhos de Deus. Então, continuaremos no capítulo 2, leremos só 3 versículos, de 3 a 6. Então, gostaria que lêssemos, aliás, estudaremos de 3 a 6, mas era bom se relêssemos já desde o primeiro verso, do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 2, só para nos refrescar a memória do que já aprendemos até agora e também ler em contexto o que foi dito. Está bem? Então, capítulo 1, verso 1 da primeira carta de João. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isto é a palavra viva de Deus. Deixa-me orar para pedir a bênção novamente nesta mensagem. Grande Deus, nós voltamos a implorar, a pedir que estejas presente pelo poder do Teu Espírito e que nos convenças das Suas palavras. Que estejamos dispostos a esquecer alguma coisa que eu diga, que seja em erro, Pai, mas tudo o que seja vindo de Si, puro, sem filtro, que permaneça e habite em nossos corações e nos transforme para sermos as mulheres e os homens que desejas que sejamos. E então pedimos a Sua bênção nesta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sei se
isto é verdade com vocês, mas eu, por vezes, sinto mais dificuldade em partilhar o Evangelho com pessoas que pensam que são crentes, que são salvas. Quando eu falo com pessoas que eu sei que elas rejeitam plenamente, dizem, eu não acredito em Jesus, não acredito em pecado, não acredito no inferno, não acredito que Deus exista, essas pessoas são mais claras, ao menos sabes onde é que elas estão, o que esperar, as expectativas que elas têm. Mas quando há pessoas que nós falamos e elas dizem toda a linguagem certa, não é? Dizem, falam com um testemunho de Jeová e ele diz, eu acredito em Jesus. Não é? Ou falas com um mormon e eles dizem, eu acredito em Jesus. Falas com uma pessoa católica, eu acredito em Jesus. E aí é muito mais difícil para nós realmente tentarmos convencer uma pessoa que ela de facto não é salva. E ela então está-se a auto-enganar. E é muito mais difícil, pelo menos na minha opinião, evangelizar e fazer um testemunho a essas pessoas que pensam que são salvas, mas vivem como o diabo. É muito mais difícil. E esse é o contexto desta carta, em certa parte. Porque havia pessoas entre os crentes em que esta carta foi enviada, nestas igrejas, que andavam enganados. Não tinham fé genuína, salvífica. Pensavam que conheciam Deus, mas andavam na escuridão. Eram mentirosos. As suas vidas traíam a sua profissão. E viviam nas trevas, é o que nos diz João, lembram-se? Na escuridão, em vez da luz, na verdade. E o texto de hoje, no capítulo 2, versículo 3, João fez uma declaração um pouco agressiva. Reparem, ele disse, sabemos que o conhecemos, não é? Somos crentes, somos salvos, se obedecemos aos seus mandamentos. Eu sei que não é refletido em algumas Bíblias, mas no grego, o versículo 3 começa com uma conexão. Em grego é kai i, se calhar a Almeida tem i. Na Almeida tem i. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então está-nos a ligar com algo que já foi dito anteriormente e que é consecutivo. É um caso que ele está a fazer e isto, e aquilo. E então é importante nós conhecermos o seu argumento. Porque esta conjunção nos liga ao que foi dito no capítulo anterior, versículo 5. Que na versão Almeida provavelmente também tem lá o i. Esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, para que possamos entender o seu raciocínio do apóstolo João, precisamos de refrescar um pouco a memória sobre a situação. O que o apóstolo João estava enfrentando naquela época, não só isso, e também entender o que ele vem já argumentando até aqui. O contexto da época e o que ele vem argumentando até aqui, e mesmo assim porque temos pessoas aqui novas, é bom refrescar a memória para o que temos aprendido, não é? João começou a sua carta, lembram-se, no capítulo 1, nos versículos 4, os primeiros 4 versículos, estabelecendo o testemunho dos apóstolos no que toca à pessoa de Jesus Cristo. Porque eles estavam enganados, os falsos profetas, a espalhar umas doutrinas sobre um Jesus que não salva. E ele lembrou-lhes que tinham comunhão com o Pai e com o Filho, e lembramos que realmente o verdadeiro Jesus, lembram-se, que era histórico, que veio, encarnou, tomou forma humana, viveu eternamente. Ele defendeu não só a existência histórica, porque disse, eu vi, toquei, apalpei Jesus, nós estávamos com Ele. Nós vimos, isto era Deus, o único, dado dos céus à terra. No versículo 3, ele assegurou que Jesus estava tão perto dos apóstolos, porque lembram-se, na altura que esta carta foi escrita, estas pessoas, muitas delas nem tinham visto Jesus. Já tinham passado 60 anos. O apóstolo, já velhote, tinha andado com Jesus e estava a dizer a estes crentes, realmente nós lá estivemos, testemunhamos, estivemos com Deus, Cristo, Messias, encarnado. E Ele esteve sempre eternamente com o Pai. Ele está a dizer, vocês têm comunhão tal como nós. Só porque nós o conhecemos pessoalmente, não quer dizer que vocês não tenham comunhão com Ele também. Vocês têm comunhão com o Pai e conosco. Juntamente connosco, nos disse Ele. Porque estes falsos profetas propagavam uma ideia de gnosticismo, uma maneira secreta, especial, espiritual de terem uma relação com Deus. Não sei se já conheceram pessoas assim. Parece que têm super cristãos.
Parece que eles têm uma vida melhor que a sua espiritualmente, um acesso maior ao melhor. E Deus, não, somos todos iguais e filhos de Deus. Temos todo o mesmo acesso. E no versículo 4, encorajou-los, o apóstolo João, a dizer que com este conhecimento do Jesus que é histórico, pessoal, experiencial, tem verdadeira e genuína comunhão até com os companheiros da fé na igreja. Então, depois de explicar a identidade de Cristo, que estava em assalto, a ser assaltada, que era o fundamento da fé, o nosso fundamento da fé é uma pessoa, não é uma instituição, não é? Quando assaltaram a pessoa, ele corrige, nem sequer dá a introdução, no primeiro capítulo, nem dá a introdução, olá, tudo bem? Não, é logo, olha, isto é o que é certo acerca de Cristo. Acredita em nós. Ele, após fazer isso, ele começa a contradizer os ensinamentos dos falsos mestres. As afirmações dos falsos convertidos. E, ao mesmo tempo, confortando aqueles que foram enganados por eles. E até os chamando filhinhos na fé. Que é aquele tom pastoral, os meus filhos na fé, filhinhos. Estas coisas são duras de ouvir, que é o que eu vos vou dizer. Mas vocês são filhos na fé. Se os hábitos pecaminosos tinham que ser mudados. Porque eles foram afetados pelos falsos mestres a viverem vidas pecaminosas. Então, no domingo passado, aprendemos 4 lições, 4 razões. 4 razões que os levava a viver desta maneira. E que extensão também para nós, nos usa. 4 razões que nos dificulta superar os nossos pecados. Esta batalha que nós temos diária tem 4 razões que nós, por vezes, temos dificuldade nesta batalha. E foram estas razões, no último domingo passado. Foi devido a uma falta de conhecimento sobre quem Deus é, no versículo 5. Porque Deus é o quê? Luz. Santo, perfeito. Quer dizer, se tu vês Deus como santo, perfeito, isso vai-te afetar, como tu obedeces. Se vês Deus como um amiguinho ali, quando eu preciso de ajuda, eu chamo. Então não vais ver uma vida em obedecimento aos mandamentos. Segundamente, a segunda razão foi devido à falta de comunhão com Deus e com a igreja, no versículo 6 e 7, o que fez que alguns andassem em trevas em vez da luz. E depois, devido à falta de preocupação com o seu pecado, e não tendo nenhuma razão para confessá-lo, no versículo 8 e 9. Ok? Não tenho nada para confessar, eu não pequei, não fiz nada de errado. Que é o que disse no versículo 10. Aquele que diz que não peca, está a mentir. Não é? Mas pouco antes da nossa passagem, que vamos agora começar a aprender, João deu a verdadeira garantia da sua salvação. Não o que estes mestres diziam. A verdadeira garantia e a certeza do perdão, que é uma das 4 razões que às vezes nos evita de superar os nossos pecados, é ter a certeza. Tenho certeza que me vais perdoar sobre o que eu fiz. É muito mal, Deus. E alguns deles falhavam com a certeza do perdão. E ele lhes disse para terem a certeza, porque eles tinham o quê? Um intercessor, um advogado, que os defendia perante Deus. Não é? E o advogado era quem? Jesus Cristo. Temos um advogado que nos defende a Deus. É por isso que nós podemos estar seguros, porque é o próprio Jesus que nos segura, não somos nós. Nesta carta, o apóstolo João não estava apenas abordando os danos colaterais feitos por estes falsos mestres, mas também encorajando e dando segurança aos verdadeiros crentes que foram afetados, magoados, confusos por estes ensinamentos e condutas destas pessoas que eles respeitavam e que depois abandonaram. Por exemplo, quem eram estas pessoas, então? Para nos dar um pouco mais de contexto, para sabermos um pouco cara a cara. Quem são? Que tipo de pessoas eram estas? Vou-vos dar exemplos já da mesma carta, que nos dá a fotografia, por assim dizer, a pintura do carácter destas pessoas e suas crenças. No capítulo 2, versículo 11, acompanhem comigo já agora. Eles espalhavam ódio na igreja. Isto é o tipo de pessoas. Eles espalhavam ódio na igreja. Capítulo 2, versículo 11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Segundo, reparem no versículo 15 e 16 do mesmo capítulo 2. Eles conduziam outros a pecar e amar o mundo, as coisas do mundo. Reparem, no capítulo 2, versículo 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Era esta a influência que eles estavam a ter, hein?
os crentes andavam à procura das coisas do mundo. Reparem no versículo 19. Eles rejeitaram e abandonaram a igreja. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido connosco. O facto de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Reparam, eles abandonaram. Fizeram aquela porcaria toda e até amanhã. Depois, olha, reparem no versículo 22 e 23 do mesmo capítulo 2. Eles propagavam um falso Jesus, um Jesus falso. Ele dizia assim, quem é o mentiroso? Diz João a eles. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho não tem nem o Pai também. Quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Eles propagavam um falso Cristo. Reparem no capítulo 3, versículo 7. Eles enganaram e desviaram muitos. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Jesus. E finalmente, olhem o capítulo 4, versículo 1. Eles não tinham, e isto era o testamento, não tinham o Espírito de Deus. Ok? Eles não tinham o Espírito de Deus. Eram falsos profetas. Capítulo 1, versículo 1. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Estas pessoas eram horríveis. Fizeram muito dano à noiva de Deus, de Jesus, não fizeram a igreja. Espalharam estas doutrinas falsas. E será que estas coisas, pessoas como estas podem infiltrar nas nossas igrejas? Acham que existe, isto acontece hoje em dia? Há pessoas dentro de igrejas que desviam, enganam, puxam. Ou é só naquele tempo de João? Ele não tenho nas minhas notas, mas não é-nos dito que nos últimos dias haverão falsos profetas e aqueles que também não queriam ouvir a palavra pregada, mas querem ouvir coisas que lhes nem cócegas nos ouvidos, não é? Nas orelhas. É verdade. E existe. E então, como é que nós, crentes genuínos, podemos impedimos que isso aconteça? Como podemos impedir que isso aconteça? Então, o apóstolo João agora dirige-se aos crentes e vai adverti-los para que não repitam estes mesmos erros. Para que da próxima vez que entrar aquele lobo em carne de ovelha, já temos agora uns testes. Oferecendo testes para distinguir a fé verdadeira da fé falsa. Então, nesta parte do nosso texto hoje, nestes versículos de 3 a 6 do capítulo 2, há pelo menos 2 testes para discernir a verdadeira fé, seja por autoexame, talvez algumas pessoas até ouvir aqui na Câmara, podem estar a ouvir esta mensagem e nem são crentes, e pensam que são, tanto ao autoexame, como as pessoas que nós conhecemos e proclamam ser crentes. 2 testes para discernir a fé genuína da falsa. Só um pouco preconceituoso. Isso é um pouco julgar as pessoas, não vou estar aqui a olhar para elas, a julgar. Mas saibam que o apóstolo Paulo nos diz para fazer mesmo isso. Em 2 Coríntios, ele advertiu, avisou a igreja em Coríntios, e lhes disse isso. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, eu vou ler. Ele disse isto. Examinem-se, está a falar com uma igreja, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E na mesma igreja ele diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18 e 19, ele diz isto. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentro de vocês são genuínos. Então ele pede para que nós estejamos a examinar uns aos outros, mas para ajudar. Porque a pior coisa que podemos fazer é alguém que esteja aqui no nosso meio, que pense que é crente só porque está connosco e amanhã morre, está no inferno. Nós temos que despertar esta pessoa. Desculpa, eu vi uma coisa que tu fizeste. Temos que ajudar uns aos outros, não é? Então estes testes nos vão ajudar a discernir melhor a fé genuína da fé falsa. E o primeiro teste da fé genuína é muito simplesmente a obediência aos mandamentos de Deus. É simples. Reparem novamente nos versículos 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos.
E ele diz, aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Então, segundo o apóstolo João, é assim que sabemos, se conhecemos a Deus. É assim que sabemos e distinguimos o que é a fé genuína da falsa. Se obedecermos aos seus mandamentos. Obediência. Existe uma enorme diferença em pessoas que dizem que conhecem Deus, conhecer sobre Deus e amar Deus. É diferente. Muitas pessoas conhecem a minha mulher, mas não amam a minha mulher tal como eu amo. É uma relação diferente, não é? Há diferente. Mais de 80% da Ilha da Madeira, eu penso que seja, não fiz nenhum estudo, mas posso dizer isto e provavelmente concordam comigo, 80% da Ilha da Madeira proclama acreditar em Deus. Eu acho que é uma boa estatística. Algumas até podem te dizer que amam Deus. Ou não têm nada contra Jesus. Não vou dizer, eu odeio Jesus. Praticamente quase ninguém vai dizer isso nesta ilha. Não é? Mas, na verdade, estas pessoas são filhas de Deus. Amam Deus. Realmente. Como Deus quer. Que têm fé genuína. Eu penso que não. Eu penso que é mais conversa fina. Que é o que ele disse. Aqueles que dizem, eu conheço. Na realidade, não é só na Madeira. Porque, no contexto desta carta, o João está a dizer, no versículo 4, o homem que diz, eu conheço, só com os lábios. Tem muitos que dizem isso. Repara, ele disse, aquele que diz, quer dizer que tem muitos que dizem, ele não ia dizer isto, aquele que diz, eu conheço. Quer dizer, então, muitos professam. Muitos dizem, Senhor, Senhor. Não é? Senhor, Senhor. Muitos dizem, só com os lábios. Nós podemos dizer tudo o que quisermos. Podemos até enganar uns aos outros. Há pessoas que podem ser boas. Como é que diz? É como se fosse um cristão ator. Compreende? Podem enganar-te toda a sua vida. Sabem versículos. Sabem orar uma oração maravilhosa. Mas podem estar-vos a enganar. Podem estar-vos a enganar. Os falsos mestres na casta de João estavam no escuro. Isto eram profetas, méritos, respeitosos da lei. Talvez até alguns deles instruídos pelo próprio João. Nunca se sabe. Mas eles lá estavam por alguém os ter ordenado. Não é? Alguém confiou que eles podiam ensinar este povo. No entanto, foram enganados também. Que eram falsos profetas. Viviam como o mundo. Julgavam-se superiores aos outros. Não eram sensíveis ao pecado. Eram indiferentes aos ensinamentos dos apóstolos, que é a Bíblia. Indiferentes à autoridade de Jesus. Essa verdade até é de muitos na nossa ilha. Muitos dizem conhecer. E sabes como é que eles demonstram o seu amor? Olha, procissão, à missa, acender uma vela ali na estátua. Não é? É assim que eles demonstram o seu amor. Fazendo esses eventos e programas e tudo mais. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta a Tito, no capítulo 1, versículo 16, fala de pessoas como estas. Ele diz o seguinte: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então isto não é só o que nós fazemos. Muitas pessoas vão fazer muito mais pelo mundo e caridade e órfãos do que eu. Mas isto não vale nada. Até aprendemos hoje de manhã com o pastor Alex, vocês não estavam aqui, do capítulo 1 de Coríntios, versículo 13, capítulo 13, que fala de amor, o que o amor é. E que sem amor é tudo desperdiçado. Se não fazemos as coisas com o amor de Deus e a motivação para o agradar. Mas estas pessoas poluíram a igreja e os crentes verdadeiros, os genuínos, poluíram esta igreja. Poluíram e o que aconteceu? Começaram a ensinar e a dar conselhos antibíblicos. Desviando e enganando muitos. Até causando conflito entre os irmãos. Ódio, confusão e divisão. E nós precisamos de nos proteger também. Porque, tanto como uma família, há pessoas que vão se dar mal. Famílias que gostam uma da outra, há pessoas que se dão mal. E temos que ter sensitividade uns aos outros. Mas também sensitividade àqueles que querem dividir a igreja. Espalhar falsos ensinamentos. Ok? Nós temos de ter cuidado. Não acreditem no que ouvem, mas também no que veem.
Porque existe o fruto da confissão, que é a obediência aos mandamentos de Deus. No versículo 4 diz claramente que eles eram mentirosos, estavam acreditando numa mentira e estavam vivendo uma mentira. Porque a obediência a Deus e aos mandamentos não eram prioridade nas suas vidas. Por isso é que estão a viver uma mentira. Se mentirosos vendo uma mentira, certamente há apenas um Senhor que eles estavam então agradando. Quem era? Se não é Deus, é quem? O diabo, Satanás. Porque só ou és filho de Deus ou filho de Satanás, que ele mais tarde até vai o chamar disso. É assim que sabemos quem são os filhos de Deus e é assim que sabemos quem são os filhos do diabo. Satanás. Ele até nos diz, no capítulo 3, versículo 8, ele diz-nos isto: aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então não é eu que estou a dar um choque, é eu, o próprio João, que os chama diabólicos. Todo verdadeiro crente será obediente aos mandamentos de Deus. Todo falso crente será obediente ao diabo. Fácil. João queria estabelecer esta verdade para que eles não fossem enganados novamente por falsos convertidos e fossem influenciados pelo seu estilo de vida pecaminosa. Então, podemos ter a certeza da nossa salvação. Este é um teste. Podemos ter a certeza, se amamos verdadeiramente Deus, se temos um desejo de obedecer os seus mandamentos. O que é que Jesus disse em João 14,15? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não é? Imaginem, estamos em casa, família, as vossas crianças, a mãe na cozinha, ali a cozinhar o jantarzito, a mãe diz ao filho e à filha: olha, vocês que ponham a mesa pronta para o jantar. Não é? Então pronto, ela continua a cozinhar ali a sua feijoada, continua a cozinhar e tudo mais. Entretanto, a filha volta a cantar: ah, mãe, és a melhor mãe do mundo e tudo bem, eu adoro a tua comida, e canta, faz uma canção para ela. Depois o menino vem e fez um desenho e escreveu um poema. E o desenho era a mesa pronta para o jantar, os família à volta, depois és a melhor mãe do mundo. Ok? E a outra disse: olha, eu andei a estudar, procurei na net como pôr os copos, os talheres, os pratos, como pôr assim os guardanapos assim bem bonitos na mesa. Mas está a faltar só uma coisa: obedecer. Fizeste a mesa? Isso é muito bonito. Essas coisas que vocês estão a fazer. E o que fazemos isso com Deus, às vezes, não é? Eu estudei, eu conheço, eu memorizei, eu vou à missa, vou à igreja, mas estás a obedecê-lo. E é isso que faz a diferença. E é essa a prova e o teste genuíno da fé genuína. Esta pessoa só diz: eu conheço. Mas obedece? Porque muita gente pode dizer que conhece, mas não obedece. E é um dos testes da fé. Mas muitas vezes a palavra obediência ao mandamentos tem aquela conotação negativa, não é? Mandamentos, é uma lista de regras, vou para uma prisão, portas abertas, o que é isto? Parece aquela conotação pelo mundo quando dizemos obedeça aos mandamentos de Deus. Para eles pensam, é uma conotação negativa, é uma lista de regras, estas pessoas não se podem divertir. Não é verdade? Mas sabem que os mandamentos de Jesus são muito simples. Até. Lembram-se o que o mestre, quando se aproximou de Jesus, lhe perguntou e disse: todos os mandamentos, qual é o mais importante? Lembram-se o que ele disse? Em Marcos, ele disse: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ama o seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus, amar os outros. Aí está toda a lei, não é? E as pessoas pensam que é 600 mandamentos, como os judeus naquela altura, não é? Mas não, amar Deus com toda a nossa alma, coração, força, mente, e amar os nossos vizinhos como nós próprios. E isto tem parte o que escreve João no contexto, até se repararem, no capítulo 3, reparem lá, no 1 João, capítulo 3, versículo 21 a 23. Repara um pouco no que ele lhes diz acerca destes mandamentos. Ele diz, versículo 21, capítulo 3, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Deus, amar uns aos outros.
tará, bem-vindos à cristandade. Ok? Mas João continua repetindo a mesma ideia ao longo desta carta. A importância da obediência aos mandamentos de Deus e a importância de amarmos uns aos outros. Ok? E claro, a importância de acreditar no Filho de Deus, Jesus Cristo. Sabem que ao longo desta carta inteira, destes 5 capítulos, mais de 40 vezes ele usa a palavra saibam. Saibam. Eu quero que vocês saibam. Sabemos. 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 Então, doutrina é importante. Doutrina, os ensinamentos de Deus, são importantes. João exorta os crentes a saberem. Sem doutrina, não podemos distinguir o que é certo e o que é falso. Não é verdade? É por isso que, por vezes, temos pessoas que dizem: eu acredito em Deus. Tenho a minha fé em Deus. E a tua é diferente. Mas elas não têm base da sua fé. Porque não deriva da Bíblia. Não é? Dizem: eu tenho fé, eu acredito em Deus. Mas se fosses a perguntar: e quem é esse Deus? Como é que conheces esse Deus? O que é que Ele quer que tu faças? Qual é o propósito da tua vida? Oh, isso eu não sei. Ele quer que eu seja feliz. Por isso, quando eu peço alguma coisa, Ele às vezes ajuda. Não é? E então o Deus parece um gênio na garrafa, como o Aladino. Mas não é assim. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. E antes de continuarmos para o próximo ponto, quero fazer apenas uma clarificação. A obediência não leva à salvação. Porque muitas pessoas podem estar a ouvir: tem que obedecer os mandamentos de Deus para ser salvo. Não foi isso que eu disse. Estou a dizer que a tua fé é provada genuína se eu vejo fruto na tua vida. Se a obediência nos mandamentos. Não estou a dizer que obedecer aos mandamentos vai-te merecer a salvação, porque nos diz em Efésios, aquele verso que nós gostamos, e eu sei que vocês também gostam, que se calhar muitos não gostam, que nos diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Maravilhosa graça que nós adoramos. Que é o favor que não merecemos, de graça. Mas o versículo seguinte a este diz também que somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras. Então temos que fazer alguma coisa. Somos salvos, mas não vamos ficar: agora posso desfrutar desta vida sem fazer nada. Não. Ele diz: Ele preparou boas obras antes para nós as praticarmos. O que nos leva ao segundo ponto. Que não só a obediência aos mandamentos de Deus é um teste da fé genuína, mas também uma vida transformada. Uma vida transformada. Reparem no versículo 5 e 6. No versículo 5 e 6. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Agora, desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Reparem, esta obediência tem prática. Tem fruto. O que fazemos e praticamos é uma prova de quem realmente somos e quem seguimos. E é claro que a principal maneira de obedecermos e nos tornarmos mais como Cristo é conhecendo a sua palavra. Reparam na conexão? A obediência com o conhecimento da sua palavra. Se alguém obedece à sua palavra, nós precisamos de conhecer mais a sua palavra para saber como obedecê-lo. É fácil. E para o conhecer melhor, imitar, refletir o amor de Deus. Então, quanto mais perto estivermos da luz, de Deus, de Jesus, mais vamos tornar os nossos comportamentos iguais aos dele, com a força do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a nos ajudar a matar os pecados que nos impedem de ser como Jesus Cristo, que nos prometeu que aquele trabalho que ele começou vai aperfeiçoar até o fim. Não é? E como disse da última vez, e eu vou dizer novamente, o John Piper, um pastor americano, disse: ou a palavra os vai afastar do pecado, ou o pecado os vai afastar da palavra. E o versículo 5 nos diz que, ao obedecer à sua palavra, reparem, o amor de Deus é verdadeiramente aperfeiçoado. Então, nós metemos nisto, estamos a aperfeiçoar, refinar as nossas vidas. As nossas consciências estão mais sensíveis ao pecado que ofende o Deus que nos salvou. Esta expressão no grego carrega a ideia de crescimento, esta palavra de permanecer. Esta expressão de obedecer a sua palavra carrega a ideia de contínuo. Não é uma coisa que começou e acabou. É uma coisa que está sempre presente nas nossas vidas. Uma caminhada com Deus. Uma relação de obediência constante, diária, dia após dia. Porque a sua palavra deseja o que Ele quer de nós e o nosso amor por Ele leva-nos a obedecer. É só o amor que nos leva a obedecer. Não é um medo. Compreende? Há pessoas que fazem o que fazem por causa que têm medo.
nestas seitas, muitas delas andam em seitas porque têm medo. Não é? Se fores para algo assim, vais para o inferno. Não é? Se tu andares aqui com aquela pessoa, vais para o inferno. Sei que alguns até nem não são permitidos a falar connosco, os evangélicos. Os testemunhos de Jeová não podem levar literatura, por exemplo, de nós. É proibido. Não podem pesquisar na internet certas coisas. E, portanto, é uma manipulação. Então as pessoas vão por medo. E muitas destas pessoas que estão ali também, na Igreja Católica, só vão lá por medo. Algumas delas, já velhinhas, vão ali, acender as suas velas, porque têm medo de algo. Da morte, talvez. São, desta maneira, com a ajuda do Espírito Santo, através da sua palavra, vamos começar a experienciar o amor. Porquê? Porque lá na palavra nós vimos o nosso Senhor, como Ele teve compaixão com aqueles que estavam com fome, lembram-se? Os milhares. Vamos ter a humildade enquanto Ele lavava os pés dos seus discípulos, em João 13, se não me engano. Não é? Vamos ter a paciência com aquele que lá teve paciência com os seus discípulos, que não entendiam ainda e tinham pouca fé. Não é? E então imolamos a nossa vida consoante ao nosso ídolo, Jesus Cristo. Através de conhecimento aqui. Vamos perdoar porque Ele nos perdoa. Não é? Vamos orar pelos nossos inimigos porque Ele também ora pelos seus. Nós, que fomos salvos. Começamos a ser bondosos porque Ele também é bondoso para connosco. Já repararam como as crianças copiam os seus pais, muitas vezes? Não é? Elas copiam os seus pais, tanto os bons hábitos como os maus. Copiam as más coisas também. Eles se passarem muito tempo com vocês, eles vão começar até a falar com vocês. Quanto mais as crianças conhecem e passam tempo com o pai ou a mãe, melhor cópia será. E também o que veem, por vezes, eu lembro-me, numa altura, lembram-se da Frozen, não sei se sabem o que é um filme, da Elsa e da Anna, é o rei de gelo, ou não sei o que é, mas o pessoal todo andava a cantar canções, ainda tem mochilas à venda com estas meninas e tudo mais, e elas adoravam aquilo, cantavam canções, elas desenhavam desenhos da Elsa e da Anna, elas arranjavam o cabelo como a Elsa e a Anna, e elas viam aquele filme todo, muitas vezes sabiam as palavras que iam ser ditas, e era envolvido, elas queriam ser como a Ana e como a Elsa, elas foram influenciadas por aquilo. E o que acontece? Se essas pessoas fossem vivas, essas personagens animadas, elas provavelmente fariam qualquer coisa que elas lhe pedissem. Porque elas adoram. Têm uma adoração fanática por elas. Esta fé das crianças que é muito sensível, não é? O seu amor por este filme e estas personagens levou elas a mudarem-se, vestirem-se, comportarem-se de maneira diferente. E toda a gente sabia disso. Elas tinham os vestidos em casa, os vizinhos sabiam, os amigos sabiam, toda a gente sabia. Então, uma prova da fé genuína é uma vida transformada, afetada por Jesus Cristo. Porque é uma vida obcecada por Jesus Cristo. Okay? Uma vida obcecada. Ele é o nosso ídolo. Então, a pergunta é, nós estamos tentando ser mais como Cristo? Somos mais como Cristo do que o ano passado? Hoje? Ou 2 anos atrás? Há alguma transformação nas nossas vidas? Compreende? E essa é a pergunta que nós temos que nos fazer para vermos se existe maturidade, crescimento, uma vida transformada, como sugere o versículo 5. Porque é assim que Ele nos diz que sabemos que o conhecemos e que estamos nele, que somos salvos, temos fé genuína. Porque o versículo 6 diz, aquele que afirma também permanece nele, deve andar como Ele, que é Jesus. Existem muitas pessoas que afirmam andar com Jesus, mas não, andam com o diabo. Ok? Obviamente, sabemos que o pecado é difícil. Nossas vidas têm pecado. É difícil, Sandro, sei. Vamos pecar. Não vamos ser perfeitos, não é sobre a perfeição, é a direção da nossa vida. Tem que ser diferente do que as outras pessoas. A direção. E é por isso que Ele, para nos ajudar nesta batalha, diz que podemos confessar ao nosso advogado que nos defende. E para isso vão ter que ouvir a última mensagem. Mas aqui no versículo 6, até aquela palavra permanece também, afirma, é um verbo, no ativo, contínuo. Quer dizer que nós habitualmente estamos a nos comportar desta maneira, em obediência.
Não é hoje eu acordo, olha, hoje estou de folga de Deus. Muitas pessoas vão de férias. E depois chegam um domingo e elas dizem, estou de férias, não vou à igreja. Não é? Vão para outro país, vou tirar férias de Deus. Estou de férias agora, vou para o Brasil, vou para lá, que agora deve estar verão lá, não, quase. Vou para lá e então esta semana e meia não vou ter qualquer influência com igrejas, como quem está a tirar férias de Deus, não é? Isso não acontece com o filho. Imagina o seu filho chegar assim e dizer, olha, vou tirar férias de ti, até amanhã. Mas eu gosto de ti. Mas já chega para esta semana. Isso não, imagina se Jesus pensasse assim connosco. Olha, eu vos salvei, mas vamos deixar um pouco sozinhos, até amanhã. Não, Ele está sempre connosco. O Espírito Santo também. E então, este obedecer atualmente mostra realmente que nós somos seguidores de Cristo, uma vida transformada. E a nossa vida tem que ser notável aos outros que nos veem, porque também serve como um testemunho. A maneira como somos pais, mães, filhos, colegas, amigos. Temos que ver, eles têm que ver uma vida transformada. Se vocês sabiam que só apenas 3 vezes na Bíblia os crentes foram chamados de cristãos, os que acreditam em Jesus, só 3 vezes na Bíblia foram chamados de cristãos. Vou lê-los para vocês. Em Atos 11, 26, diz-nos: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então os crentes começaram a ser chamados como cristãos pela primeira vez pela sociedade. Porque eles viram qualquer coisa. Estes cristos estão a copiar Cristo, estes gajos. Os cristãos. E em Atos 26, versículo 28, durante a defesa do apóstolo Paulo, diante do rei Agripa, não sei se sabem esse evento, Paulo testemunha a ele e tenta persuadi-lo, não é? Da ressurreição de Cristo. E ele responde ironicamente: Você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a tornar-me cristão? Esta é a segunda vez que essa usada questão. E a terceira vez onde a palavra cristão aparece é na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Diz: Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifica Deus por meio desse nome. Aqui temos uma ideia que naquela altura identificar-se como cristão era arriscar a vida. Sofrer. E até hoje em dia, na Nigéria, não é? Identificar-se como Cristo, perdes tudo. Em vários países também, ainda é o caso. Depois tem outras vezes em que os crentes eram chamados de seguidores do caminho. Já ouviram falar isso? Seguidores do caminho. Como no tempo em que Saulo, antes de ser convertido, lembram-se? Que era o apóstolo Paulo, perseguia os crentes. Mas ele, de alguma maneira, conseguia identificá-los para os perseguir. Alguma coisa diferente sobre eles. E ele até disse, em Atos 9, versículo 2, que pedia-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Como é que ele podia distinguir? E ainda havia outros que desprezavam os cristãos, suas crenças e sua fé em Cristo. Em Atos 19, versículo 9, alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Espalhar pela vossa vida dos crentes, espalhar fala má sobre o caminho. De tal modo que os crentes, eles viram de tal modo que os crentes, que era notável na comunidade. Porque em Atos 19, versículo 23, diz que naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Estas pessoas, a vida delas era tão notável que estava a causar tumulto na comunidade. Suas vidas eram tão radicais que até chegou ao ponto em que as pessoas acreditavam que era uma seita. Atos 24, 14. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidores do caminho, a que chamam seita. É assim, estes gajos são malucos, pá. Mas vocês notaram que a maior parte das vezes eram os incrédulos que chamavam cristãos e os seguidores do caminho e uma seita. Isto significa que as vidas deles eram claras e diferentes do que qualquer outra pessoa. Compreendem? Viviam, andavam, copiavam Cristo. Por isso é que lhes chamavam cristãos.
As pessoas as chamavam de cristãs, às vezes, muitas vezes, como um insulto. Olha aquele pequeno cristiano, estás a ver? Olha aquele pequenino Cristo. Como um insulto, olha, queres copiar o que morreu na cruz? Não é? Olha aquele cristão. Mas usamos como uma medalha, não é? Mas era como um insulto. Pejorativo. Muitas das vezes as suas vidas estavam em risco por serem identificados com Cristo no seu dia-a-dia. Não é como hoje, o dia-a-dia. O dia de hoje, tu vês pessoas com tatuagem de uma cruz, ou um colar de uma cruz, não é? E isso já pensou que são cristãos, não é? Não é assim. O que dava exemplo de que elas eram crentes eram suas vidas transformadas. Que eram notadas até para os perseguirem e aprenderem. Era uma vida radical. Uma vida radical. Uma vida transformada. Então, o que significa que ser cristão não é seguir só apenas um conjunto de doutrinas religiosas. Obedecendo, como antes, mandamentos externamente, sem transformação internamente. Trata-se de um estilo de vida, okay? Um caminho discipulado. As pessoas têm que ver Cristo em ti. A tua família tem que ver Cristo em ti. Os teus irmãos, os teus colegas de trabalho têm que ver Cristo em ti. Okay? Aqueles que tu gostas e mesmo aqueles que não gostas têm que ver Cristo em ti. Ok? A fé genuína é um compromisso de seguir os passos de Jesus, abraçar e obedecer os seus ensinamentos e de viver de acordo com o seu exemplo. E é assim que nós tentamos distinguir a verdadeira da falsa fé. Aqueles que obedecem aos mandamentos e têm vidas transformadas são aqueles que verdadeiramente pertencem ao povo de Deus. E é isso que aprendemos com estes dois testes simples para discernir a fé genuína. Claro que não vou pensar que todos aqueles que estão a ouvir sabem desta fé genuína. E talvez pela primeira vez na vida eles venham agora e estejam convencidos. Realmente eu pensava que era crente, mas eu não tenho qualquer motivo ou intenção de obedecer Jesus. A minha vida é a mesma, antes de ser salvo. Nada mudou. Então vocês creiam, arrependam-se dos vossos pecados. Creiam em Jesus. Há esperança, não há? Ele nos diz, porque Ele tanto amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que nós pedimos e imploramos àqueles que pensam conhecer a Deus, para terem este teste feito a si próprios. Tu obedeces os mandamentos. Tu tomas conhecimento na sua palavra. Tu queres saber quem é este Deus que tu proclamas amar? Queres ler as suas cartas de amor? Queres falar com Ele? Queres saber o que Ele gosta, o que não gosta? Queres ter uma relação com Ele? Ou só dizes, eu conheço, mas andas numa mentira? Então espero que isto nos proteja também, como uma igreja, sempre que haja alguém que proclame com a sua boca seguir a Deus, mas traia com a sua conduta. Está bem? Então agora fecharei este tempo em oração e dedicaremos um curto espaço na celebração da ceia do Senhor. Juntos também para lembrarmos do sacrifício que nos levou a ser suas crianças. Está bem? Grande Pai, sabemos que a sua palavra é como uma espada afiada, penetra bem fundo. E descer nos pensamentos do nosso coração. E sabemos que tem um propósito, a sua palavra pregada tem um propósito que nunca vem vazia, nunca volta sem completar aquilo para que foi enviada. Grande Pai, agora enquanto lembramos-nos destas verdades, destes dois testes para discernir a fé genuína, nós também pedimos que agora, neste momento, enquanto olhamos para o pão e o vinho, nós lembremos deste sacrifício que foi necessário para que nós sejamos seus. Então ajuda-nos, Pai, no nosso coração, mente, a lembrarmos deste sacrifício e o agradar com as nossas vidas. Por agora e tudo sempre pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E normalmente o que nós pedimos às pessoas para fazer, antes de sequer começarmos a celebrar a ceia do Senhor, é para nós examinarmos o nosso coração. Para meditarmos bem, realmente, se temos algo para confessar a Deus, antes de tomar o pão e o vinho. Porque até o Paulo avisa, em alguns crentes que lá estavam em Coríntios, em capítulo 11, versículo 27 a 31, ele diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor,
come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês, falando com a igreja, muitos que são tão fracos, doentes, e vários já dormiram, morreram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos esse juízo. Então é isso que nós vamos fazer. Confessar a Ele, sabendo que Ele é justo para nos perdoar todos os pecados. Não é? Então pedimos agora uma atenção para dedicar um curto tempo a examinar-nos a nós mesmos. Ok? O apóstolo Paulo continua dizendo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E é o que faremos agora. Daremos graças por este pão, partiremos em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Jason, Pastor Jason, podes orar, dar graças pelo pão, por favor. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade que estamos recebendo para compartilhar esse pão, esse símbolo do corpo de Jesus Cristo. Ele quem conhecia a fraqueza da humanidade, embora ele nunca pecou. Nós sabemos que ele foi concebido no ventre de Maria, ele nasceu, ele cresceu, de bebê ao menino ao homem, e viveu uma vida perfeita. Ele nunca pecou na vida inteira. Não com pensamentos, não com palavras, não com ações. Os inimigos dele não puderam achar nada errado nele. Eles não puderam acusar ele de qualquer coisa, porque ele era inocente. E por isto, Jesus Cristo pode se tornar um sacrifício em nosso lugar. Ele pode ir à cruz romana para sofrer e morrer e lá receber a santa ira de Deus nele. Ele sofreu até ele morrer. E até na hora, no momento que ele morreu, ele ofereceu seu espírito. E disse: em tuas mãos, Deus oferece o meu espírito. Então ele deu a sua vida. Não foi tirado dele. Ele a deu para nós. Ele sabia para quem ele sofreu e morreu. Porque ele estava lá no nosso lugar, com nossos pecados nele. Isso é uma verdade. E acreditamos nisto. E nós dizemos: esse Jesus é nosso Salvador. Ele é meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele representou eu lá na cruz. Meu pecado nele. E cada cristão aqui, Deus, podemos concordar com isto. Diz: sim, eu também. Então, muito obrigado por isto. Deus, como nós recebemos esse pão, ajuda-nos a recebermos esse pão com gratidão. Porque nós não vamos sofrer assim. Nós não vamos receber tua santa ira em nós. Nós nunca vamos ser afastados de ti e tirado da tua presença e colocado lá no inferno para sofrer para a eternidade. Não. Porque Jesus já sofreu em nosso lugar. Por isto estamos muito gratos. Deus Pai, obrigado. Porque deu teu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. E obrigado, Filho. E obrigado, Espírito, para ajudar nós a entendermos esse mistério. Amém. Amém. Enquanto comemos este pão juntos, se torna um connosco, no nosso organismo, não é? E nos dá nutrição, força, energia. E em certa parte, estamos unidos em Cristo, não é? Nos diz a palavra. E quando tomamos este pão, lembramos daquele corpo que foi quebrado por nós. Na cruz. Um corpo que sofreu a morte que era-nos devida. E que sem essa morte nunca teríamos o perdão do pecado. Nenhum anjo poderia morrer. Nenhum outro ser humano poderia levar essa condição, esse fardo. Nunca ninguém seria perfeito para tomar em si o pecado do seu povo. E então lembramos com gratidão, de coração,
pelo sacrifício que nosso Jesus Cristo fez por nós, está bem? Tomamos o pão e juntos comemos, está bem? O apóstolo Paulo continua escrevendo da mesma forma. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E nós faremos igual. Daremos graças por este vinho, representando o sangue derramado para a propiciação dos nossos pecados. Grande Pai, agradecemos novamente por este símbolo, deste vinho que simboliza o sangue do Cordeiro, que foi derramado pelos pecados dos seus. Sabemos que sem o derrame do pecado não há perdão de pecado. Sem o derrame de sangue não há perdão de pecado. Sabemos, Pai, que alguém tinha que sofrer. E agradecemos por este amor de sacrifício. Não ganhaste nada com isto. Nós é que ganhamos o perdão e a vida eterna. Nós não merecemos, não é mérito nosso. É um dom de Deus, pela graça, recebido através da fé em Jesus Cristo. Então, enquanto bebemos deste vinho, lembramos do sangue derramado por nós. Amém. Romanos 5, versículos 6 e 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém.